Enfim, eu gostei bem do formatinho que ele ficou, a capa ficou muito legal, e essa ideia de um ensaio, de um fôlego, é muito interessante, porque você lê de uma sentada só, então para o leitor também acho muito generoso, assim, você sentar e ler um ensaio, coisa que não temos, acho que as editoras se tornaram o último lugar em que você pode publicar um ensaio, quer dizer, antes ele podia estar nos jornais, num caderno maior e tal, e hoje em dia não tem mais isso, né, então de alguma forma, ficamos nós com os ensaios. Eu pensei dessa forma mesmo, porque na França eles fazem muito esse tipo de ensaio. Na Inglaterra também, mas talvez nem tanto, mas eu não conheço assim tão bem o mundo editorial inglês, britânico. Mas na França existem vários desses, inclusive de entrevistas. E eu sempre gostei desse tipo de, de livro pequeno, é um livreto, não é? E eu acho que é interessante. O problema é encontrar boas ideias para fazer um bom livreto. Esse é o grande isso que eu ia te perguntar. Quais foram as dificuldades e facilidades para pensar o livro? Olha, esse livro eu escrevi muito rápido. A primeira versão eu fiz em 1 mês e meio. Uma parte aqui e uma parte no café lá em Paris. Agora, a primeira versão. Depois eu revi essa versão inúmeras vezes. Acrescentei coisas, retirei coisas, refiz a escrita. Nesse sentido, ele foi bastante retrabalhado, vamos colocar desta forma. Agora, a ideia era, uma vez que surgiu a ideia inicial, para realizar esse livro foi mais simples, né, do que outros livros que eu já fiz. Aí demora muito mais tempo, não só porque tem mais páginas, mas também porque não é um ensaio, né? O problema também, provavelmente, o ensaio estava maduro na minha cabeça e eu não tinha consciência disso. E aí, a hora que eu comecei a escrever, as coisas saíram. A hora que você parou no café em Paris, veio praticamente pronto. Pois é, a minha mulher é testemunha, Laura. Não estou contando lorota. Mas o texto, provavelmente esse texto, esse tema, depois que eu escrevi para a Carta Capital o artigo, ele ficou martelando na minha cabeça e provavelmente já estava, de uma certa forma, maturado. Porque esse problema da escrita é sempre uma questão, que é um desafio, que é como é que saem as coisas. Se você já tem as ideias maturadas, elas saem com certa rapidez. Se você não tem, ou se depende de pesquisas e muitas outras coisas, aí a coisa é mais longa, né? Depois, você tem que retrabalhar o texto, é outra coisa. E esse primeiro capítulo, não, o segundo, né? Intelectuais, mediadores simbólicos e influenciadores. Eu acho que ele mapeia muito bem o que são cada um desses sujeitos, digamos assim. Exatamente, porque na primeira parte eu faço um contraponto entre, digamos assim, os mediadores simbólicos, eu chamo de mediadores simbólicos, e os intelectuais. Vamos ficar só com os intelectuais. Porque no mundo atual, todo mundo se crê influenciador. Até recentemente, lá numa entrevista no 247, me fizeram essa pergunta se os jornalistas do 247 eram influenciadores. A minha resposta foi não. Em que sentido ele é não? Eles são jornalistas. Na verdade, o jornalismo de um determinado tipo de perspectiva política, no caso do 247, mais à esquerda, progressista, ele atua no espaço público. Então, essa atuação no espaço público não significa que as pessoas sejam influenciadores, significa apenas que, se eles, por exemplo, a mesma coisa que o pároco, ou então a pessoa que rege um culto evangélico entra na internet. Ela não está lá como influenciador, ela está lá como pastor. Então, olha, um que faz parte de uma religião, defende seus pontos de vista, tem uma explicação do mundo. Então, era importante estabelecer essa distinção entre, digamos, essa figura, o intelectual, que, como dizia o Gramsci, é orgânico, que dá uma certa ordem, explica o mundo, que pode ser tanto na política como pode ser no mundo da religião, não é? Ou pode ser no jornalismo ou em outras coisas, e o influenciador, que é alguém que está vinculado a um mercado, a um tipo de meio de expressão técnico que é digital, e essa amarração que se faz entre o influenciador e o influenciado, que, na verdade, define o protagonista e também limita as suas ações,
que fica claro. Essa era a ideia. Então, eu acho que ajudou bem a estabelecer certos, digamos assim, certas características que marcam, digamos, o protagonista, digamos aí, o influenciador, para sair um pouco do senso comum, né? O senso comum é todo mundo é influenciador. Nós estamos aqui gravando esse programa, ele vai sair, nós somos influenciadores. Não, A verdade não é assim que as coisas funcionam. não. Para sair um pouco desse senso comum, é importante ter uma certa clareza. E o contraponto com os intelectuais, também com as celebridades, nos ajuda, digamos, um pouco a esclarecer as coisas.